Porque eu tô com ela e eu já conversei com ela, tive o prazer de conversar com você aqui na maquiagem e eu já senti um pouquinho do clima que vai ser aqui a nossa pauta falando sobre perdão. E eu tenho o prazer de receber aqui a Osmarina Viel, que é psicóloga. Seja bem-vinda. Prazer é meu estar aqui. Olha, a Flávia já falou pra mim, falou assim, ela tem uma energia tão boa, ela é tão simpática, eu já fiquei muito feliz. Então, estou muito feliz também de falar sobre esse assunto que é perdão. Acho que começo do ano a gente começa, acho que é natural um pouquinho do ser humano querer rever algumas coisas, né? Alguns sentimentos. E o perdão, tanto você saber pedir perdão ou perdoar, muitas vezes é difícil, não é? Sim, eu acredito que o perdão é uma das coisas mais difíceis que temos na nossa trajetória de vida. Porque quando você fala de perdão, não é simplesmente você falar para o outro assim, eu te perdoo. Ou então, eu já me perdoei, já passou, deixa para lá. Não é bem dessa forma, né? Porque todas as vezes que nós estamos falando de perdão, nós estamos falando de um lugar muito específico dentro de nós. E quando ocorreu aquela situação que nos machucou, ela vem sempre num volume muito grande. Você não está esperando, você está tão inocente sobre aquele contexto e aí aquela situação ela se manifesta. E quando ela vem, você não consegue se organizar internamente. Então eu falo que o primeiro passo para a gente aprender a perdoar, nós precisamos compreender aquele contexto que aconteceu. Se você não compreender, você não vai conseguir perdoar. Então não é simplesmente uma palavra, dizer, perdoei. E o que ocorre? Quase sempre as pessoas passam por cima, né? Deixa aquilo debaixo do tapete e segue a vida. Só que aquela energia acumulada, que não foi lapidada, não foi entendida, ela vai o tempo inteiro te convidar a olhar para aquela situação. Ou então, seja, em algum momento da vida, ela volta para falar assim, olha, eu preciso ser resolvido. Sim, ela fica ali batendo na porta o tempo inteiro. Então, se você não conseguir resolver, organizar isso primeiramente no seu mental, que é através dessa organização, ele vai começar a gerar disfunção na parte emocional. E se você não consegue resolver também na parte emocional, que vai haver angústia, vários sintomas, vem para o físico. Então é sempre dentro dessa estrutura, né? Entendi. Primeiro eu preciso compreender, depois que eu compreendo eu aceito, e aí quando eu aceito eu perdoo. Se não tiver esse caminho, dificilmente nós vamos conseguir nos libertar dessa dor tão intensa que é o perdão, né? Porque a hora que vem essa situação, ela nos pega de surpresa de uma tal forma que desestrutura tudo. E aí todas as emoções, né, tanto aquelas que estão mais na superfície, quanto aquelas que já estão guardadas ali no inconsciente, porque o que acontece conosco não acontece de graça. Pode ter certeza que tem alguma coisa no porão do inconsciente lá que levou você a viver aquilo porque tinha que olhar para aquela situação. E aí vem o ódio, vem a raiva, vem a revolta, vem a autodestruição. Vários sentimentos que envolvem, né? Destrói tudo. Então, assim, muitas vezes no consultório eu me deparo com pessoas que acabam destruindo a própria vida por não conseguir compreender aquele contexto que ocorreu. Porque você pode até falar, né, da boca para fora ali, eu te perdoo, ou você pede perdão, mas aí depois disso, como é que está dentro de você? Agora, o que eu achei muito interessante é que se isso não for bem cuidado, vamos dizer assim, entendido, aceito, pode interferir até na parte física também. Sim, porque a parte física, eu diria que é o último dos apelos. Porque isso ocorre, então ele vem nesse primeiro momento, nesse inconsciente, né? Porque quando a gente fala de inconsciente, nós estamos falando de energia psíquica. Essa energia psíquica é o que nos movimenta, é o que nos dá vida, que gera essa vontade de fazer coisas. Quando isso ocorre, ele vai ocorrer aonde? Por que a gente não perdoa? Como eu disse, no mental, porque eu não consigo processar, eu não consigo entender. Então eu fico indo lá naquela história o tempo inteiro, repetindo, eu fico presa no passado. E quando eu fico presa no passado, o passado não gera energia. O que gera energia é a ação. Que nem agora você está aqui comigo, nós estamos gerando uma energia. Tem uma transformação. Quando eu fico o tempo inteiro olhando para o passado, não tem transformação nenhuma. Então a pessoa vai murchando. Olha só. E aí aquele ressentimento, aquela dor, aquela raiva, aquele ódio, ao invés de diminuir, ela aumenta. E aí vai chegar uma hora que se ela não conseguir extrapolar de nenhuma forma... Em algum lugar vai aparecer. Vai aparecer no físico. No físico. Olha só.
Bom, gente, daqui a pouquinho vai ter uma técnica de cura que você vai ensinar pra gente, não é isso? Vou ensinar então, e depois técnica. também tem uma aqui durante a nossa conversa e depois no @VocêBonitaTV ela vai continuar ao vivo e vai dar outra técnica de cura diferente da que ela vai dar aqui. Então, continua esse assunto depois lá no @VocêBonitaTV. E daqui a pouquinho tem dicas também pra te estimular e pra você repensar a questão do perdão. Eu já volto, tá? Tá vendo? Você viu? Ah, você toma também? É verdade, mas tem que tomar, né? A gente tem que cuidar de tudo, né? A parte espiritual, sentimental e o físico, né? Nós temos tudo ligado. quatro corpos fundamentais, né? O físico, o mental, o emocional e o espiritual. Se não cuidar desses 4, nós não vamos a lugar nenhum. É aí que a gente encontra o equilíbrio, olha só que aí. Maravilhoso. Bom, agora a gente vai colocar na tela algumas dicas, não é isso, Osmarina? Isso. Vamos colocar então a primeira. Reflita sobre a dor que você está sentindo por não perdoar. Isso. Normalmente essa dor, ela parece um espinho dentro de nós, né? E cada qual vai sentir num lugar diferente se for físico. Tem pessoas que sentem falta de ar, outros sentem aperto no peito, calafrio, dores musculares, dores nas articulações, dores de cabeça, e tudo isso está no físico. Então a pessoa vai ao médico achando que ela pode resolver isso, mas se ela não está atenta às emoções que estão gerando isso, não vai adiantar, ela pode tomar o remédio que for, Camila, não resolve. É verdade. Porque está nesse emocional. Quando uma pessoa vem no meu consultório, por exemplo, ela começa a falar sobre essas dores, eu já começo a fazer as perguntas, de onde é que está vindo isso? E aí a pessoa vai começando a entender, porque a grande parte não são alfabetizadas na emoção. Tendemos a esconder as nossas emoções. Então, como a culpa é do outro, principalmente quando se refere a perdão, a culpa é do outro. O outro me machucou, o outro me feriu, né? Seja uma traição, seja quando um ente querido nosso vai embora. Como assim ele foi embora e me abandonou? Sim, sim. Então, nós nos posicionamos muito como criança quando se refere a perdão. Porque a gente sempre acha que nós estamos sendo machucados porque um outro machucou. E aí eu vou escondendo isso de mim mesma. E tem uma hora que isso vai ficar perdido. E tem uma parte, por exemplo, tem o nosso ego. Aí vamos supor que o nosso coração está pedindo uma coisa, meu coração está pedindo para perdoar ou está pedindo para pedir perdão, mas o meu ego não deixa. Eu não vou dar o orgulho, não vou dar o braço a torcer. Sim, porque entende-se que se eu falar assim, ok, né, vou deixar passar isso, eu estou perdoando você, perdoando a mim, como eu disse, para eu falar eu perdoo você e perdoo a mim, eu tenho que ter tido a compreensão. Como eu estou nessa posição da criança mimada, que eu sou a vítima, quase sempre esse orgulho está lá, porque o orgulho faz parte desse lugar nosso mimado. Né, de achar que tudo tem que vir até nós e não nós fazermos um esforço. Quando a gente fala do perdão, eu tenho que me esforçar para dizer, não, eu sei que perdoar vai fazer bem para mim. Eu quero prosperar, eu quero, sei lá, fazer viagens, crescer profissionalmente, que as portas ter uma se família. abram, porque às vezes as portas estão todas fechadas por isso. Né? A pessoa não prospera, sabia? Quando ela não perdoa. Eu sei. Eu já sei disso. Ela não prospera enquanto isso não é resolvido. Sim. É por isso que, depois que você entende isso, é por isso que é tão importante a gente falar sobre esse assunto, porque fala, poxa, eu vou fazer isso pelo próximo, pelo outro, mas vou fazer por mim, porque eu quero que minha vida prospere, porque eu quero ter mais saúde, porque eu não quero sentir mais dor física. E aí é um grande estímulo para ação, né? Até porque o outro, de repente, já até está cuidando da vida dele, né? Ele nem tá mais lembrando. Coisas. E você está sofrendo tudo isso. Exatamente. Então, a libertação não é para o outro, é para nós. É para nós mesmos. Quando eu falo perdoei o outro, não é porque eu sou boazinha e perdoei aquela pessoa. Não, eu perdoei porque eu preciso perdoar. Por mim. Sim, para eu conseguir seguir em frente. E que incrível isso, Camila, porque assim, se eu tive alguma desavença na área financeira, imagina que eu fui mandada embora de um trabalho e eu não consigo perdoar aquela história. Eu não vou prosperar na minha vida financeira e profissional. Olha só. Se é na parte amorosa, eu não vou prosperar na parte amorosa. Então, em cada departamento, se eu ficar remoendo aquela história toda, e aí o que ocorre? No primeiro momento, só aquela está sendo comprometida. Mas depois começa a comprometer todas as outras áreas. É como se fôssemos secando por dentro. Entendi. E se seca por dentro porque não tem mais energia, como é que você vai conseguir realizar as coisas que você planeja para a tua vida? Não consegue. Isso.
Incrível. Ó, eu vou deixar mais uma dica aqui na tela, que daqui a pouquinho ela vai comentar, que é evite o julgamento do outro. Eu vou dar um recadinho e daqui a pouquinho eu volto, que a gente vai falar sobre isso também. Bom, vamos voltar então com essa outra dica, né, Osmarina? Que é evite o julgamento do outro. Como é isso? Eu diria que um dos maiores pecados nossos é o julgamento, né? A gente consegue viver sem julgar. Então, o tempo inteiro nós estamos julgando, como eu disse anteriormente, ou julgamos o outro porque achamos que é o outro que fez mal para nós, ou se alguém está passando por uma dor, né, como essa, e nós do lado de fora não compreendemos e também julgamos. Tá vendo? Essa pessoa deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, só que ninguém sabe o que realmente acontece dentro de cada indivíduo e por que ele está passando por aquilo. Então, o julgamento, se nós pudéssemos todos diariamente, a primeira oração do dia é: não vou julgar ninguém, né? Nem a mim, porque às vezes o julgamento não é só com relação aos outros, eu diria até que é muito mais com relação a nós. Ficamos o tempo inteiro julgando, ó, isso não tá bom, aquilo deixou de ser, né? Não tem que ser dessa forma. Devemos viver as nossas experiências e olhar para ela de forma carinhosa. Seja a dor, seja um momento de alegria, mas acolher isso. E aí nós vamos nos fortalecendo a partir disso. Então, o julgamento, se pudesse eliminar, independente de ser bom ou não ser bom, ele não deveria existir no nosso vocabulário. E quando a gente passa a fazer esse exercício diário e fala assim, olha, hoje eu não vou julgar. Aí a gente já começa a perceber que durante todo o dia você fala, opa, eu ia julgar agora e nem ia perceber. Sim. Porque às vezes a gente age no automático, você nem percebe, né? Exatamente. Então, é legal. E fazendo esse exercício, acho que todos os dias, vai ficando no automático também não julgar, né? Eu fiz um período que eu parei para pensar e entendi a importância disso. Eu deixava anotado no espelho de manhã, que aí a hora que eu acordava, a primeira coisa era: hoje vou prestar atenção para não julgar. Não julgar, e aí olhar o outro, porque tem toda essa casca nossa aqui, né? Claro. Que é o nosso ego, é o nosso orgulho, mas dentro de nós existe uma centelha divina. E quando nós olharmos para o outro e enxergar essa centelha divina, estamos relacionando sempre com o melhor do outro. Então eu olho para o meu melhor, que é esse ser que a gente chama de alma dentro da psicologia, né? E olho a alma do outro. Então eu me relaciono com a parte mais bela que existe dentro do outro e não a casca. E a grande parte está olhando só a casca. E aí por isso que acaba julgando. Perfeito, é o que eu acredito também. Tem mais uma dica agora pra gente, olha só. Ofereça perdão a si mesmo. Sim. Que também é muito difícil, parece fácil, né? Sou eu comigo mesma, mas não é tão simples assim. Não. O autojulgamento é muito intenso, porque ele está associado à nossa educação, educação familiar, educação religiosa, o país que a gente mora, o bairro que a gente mora, tem muita coisa, né? Então, estamos sempre querendo ser igual ao outro. E por incrível que pareça, não existe ninguém igual. Eu sei que isso até é uma fala que todo mundo diz, mas é fato. Porque a partir do instante que somos gerados, só tem nós com essa configuração. Então, respeitar esses limites, respeitar quem somos nós, nos situar, como eu falo, né? Vamos nos situar. Tá bom ter essas coisas aqui que eu ainda não aprendi, mas tem esse outro tantão aqui que eu já sei. E aí eu começo a reconhecer as virtudes que existem dentro de mim. E quando eu olho isso, eu vou me fortalecendo. É verdade. Porque eu falo, olha, isso aqui eu ainda não sei, mas tudo bem, é porque eu não me dediquei a isso. Né? Que nem estava falando sobre manter saudável, né? Eu posso estar saudável ou não a partir do momento que eu me dedico todos os dias. Porque a saúde é uma coisa que, se eu cuidar dela, eternamente eu vou ser saudável. Mas aí eu vejo uma pessoa bonita igual você, nossa, olha como ela é linda, eu vou fazer tudo o que ela faz. Não, porque você tem um biotipo diferente, você tem uma psique diferente, você tem uma estrutura diferente. Não, eu posso me inspirar em você, mas eu preciso olhar para mim e dizer assim, quais coisas existem aqui dentro de mim que me fortalece, que me traz força, felicidade, alegria. Aí, quando eu faço isso, eu vou aprendendo a me perdoar. Eu vou aprendendo a não olhar mais para trás e olhar o aqui e agora, porque o único momento de transformação é o presente. E aí a gente transforma e vai ganhando força e segue em frente. Então, aquilo que estávamos mais fragilizados, a partir desse instante a gente começa a reconhecer ele. E aí a gente não se preocupa mais com o julgamento do outro, inclusive. Porque eu sei não exatamente... Não vai te afetar mais. Exato. Eu sei exatamente meus pontos fortes e o fraco. Se você chegar e falar, Marina, você tem esse ponto fraco. Eu sei.
está sob o meu controle, né? Mas eu ainda não tive tempo para olhar para isso, porque eu estou cuidando disso. Entendi. Aí eu chamo de mestria interna. Que maravilhoso. Mais uma dica na tela pra Vamos gente, lá. que é ofereça o perdão àqueles que te magoaram. Sim. Então, isso é muito bem-vindo, porque o outro nos magoa porque nós permitimos que aquela pessoa tenha dito alguma coisa ou fez algo que nos machucou, né? Mas a pessoa pode nem ter percebido que fez isso. Em algumas situações que são mais brandas, sei lá, você acordou e falou um bom dia não tão simpático para alguém. Tá. A pessoa já achou que você fez algo de ruim para ela e ela vai ficar o dia todo pensando em você, né? Por que Sim. será que ela me cumprimentou desse jeito e tal? E você nem percebeu. Então, quando a gente fala assim, mas espera aí, né? Por que eu estou dando tanto valor para isso? Deixa a Camila seguir a vida dela e eu vou seguir a minha. Eu não preciso valorizar isso. O problema é que as pessoas valorizam essas pequenez da vida, ao invés de valorizar a grandiosidade que ela é e a grandiosidade que tem no outro. Como eu disse, se você vê o belo no outro, vê a alma do outro, você não vai prestar atenção nesses detalhes. É verdade. Essa é a forma da gente conseguir não permitir que o outro, o desequilíbrio do outro interfira na nossa vida. Porque às vezes é uma questão dele mesmo, né? E naquele Exato. momento ele te feriu de alguma forma, mas por conta de um problema que ele tem. Então, é o que você falou, é enxergar essa centelha que cada um tem. Quando a gente enxerga isso no outro, enxerga o problema no outro, que o outro tem, todo mundo tem, você acaba falando assim, não, eu sei que não é comigo. Esse problema é dele, não foi para me atingir. E aí Sim. você leva a sua vida Quanto tranquila. mais a gente reconhece essas potencialidades dentro de nós, melhor fica para você identificar que o desequilíbrio está no outro e não em você. Perfeito. E se está em você, fica mais fácil reconhecer também. Também. Muito legal. Tem mais, porque daqui a pouquinho ela vai ensinar uma técnica de cura. Seria uma meditação? É um tipo de meditação? Leve meditação. Que legal. Então, daqui a pouquinho, tá? Eu já volto. Vamos voltar aqui então, porque agora a gente já pode fazer então a técnica? Isso, vamos Explica fazer pra de gente. pé. De pé, vamos. Vou vamos. pedir para que você pegue qualquer objeto que tem aqui. Deixa eu ver. Pode ser um Qualquer vasinho? coisa. Vou pegar o vasinho aqui então. Então, ó, você que tá aí na sua casa, quer acompanhar a gente, você pode fazer junto, tá? Claro que você Isso. pode também ver no YouTube depois e fazer num outro momento que você tá mais tranquilo. Mas se você estiver tranquila agora, pega qualquer objeto, qualquer tamanho, qualquer objeto, um vasinho, um enfeitezinho que tem aí na sua sala, na sua casa, qualquer objeto serve, até sei lá, uma colher serve, um prato. Isso, seria interessante alguma coisa que depois você possa deixar no sol. Então, se for uma planta, é mais indicado. Um cristal, pode ser um vaso, porque no final eu vou falar o porquê da importância. Então, isso. tá bom. O que você vai fazer? Você vai pegar esse objeto, como nós estamos falando de uma coisa muito subjetiva, como que eu posso, por exemplo, olhar para as minhas costas? Não consigo ver, né? Não. Então, as minhas emoções, as coisas que estão no meu inconsciente, eu também não consigo ver. E, às vezes, é tanto movimento interno que eu não sei separar se aquilo é da mente, se aquilo faz parte da emoção, se aquilo está no corpo, que nem se eu estiver sentindo dor no corpo, eu não sei dizer se essa dor ela é emocional, se ela é mental. Então, por isso que eu vou pedir para fazer essa técnica. É rapidinho. Você vai pegar, segurar ela, certo? Dê preferência para você escolher um objeto que você se identifica com ele. E aí você vai deixar bem aqui na altura do seu coração, fecha os seus olhos e respire bem profundo. Ó, a respiração, gente, é uma coisa interessante. As pessoas respiram aqui, ó, faz... Respirar aqui traz mais angústia. Respira aqui, ó, no diafragma. Então você puxa energia para cá, ó, porque não vem só o oxigênio, vem energia também e depois solta. Então você vai deixar aqui e vai inspirar bem profundo lá no diafragma e puxa de novo. Solta todo o ar e inspira. E vai sentindo esse objeto na sua mão. Qual é a sensação? Ele é quente, ele é frio? Perceba se ele é uma textura gostosa de tocar, não, áspero. E agora, você vai começar com a sua emoção e com seus pensamentos, direcionar tudo que você está sentindo para este objeto. Todas as mágoas, os ressentimentos, o ódio, a raiva, tudo que alguém fez para você neste momento que dói demais, coloca aqui. Suas dores físicas. Se você realmente se aprofundar, você vai perceber que sai uma energia escura do teu corpo em direção a esse objeto.
Deixa que toda essa parte obscura que existe dentro de você vai sendo direcionado para este objeto. Os pensamentos, observa quais são os pensamentos que estão aí agora. Está lembrando daquela pessoa que te machucou? Daquela situação que você não soube o que falar? Você teve que passar por uma saia justa? Enfim, são tantos os motivos para ser perdoado. Coloque aqui nesse objeto. Vai soltando o corpo, deixa o corpo bem solto, por isso que é importante que faça de pé, porque a sua coluna está bem ereta, a energia está circulando. Quando eu falo de energia, eu estou falando de energia psíquica. Quando eu penso, quando eu sinto, quando eu me movimento, eu gero energia. E essa energia ela vai ser acumulada em algum lugar. Ideal que seja acumulada nos nossos projetos de vida e não em emoções distorcidas. Então, continue colocando aí. Lembra da raiva, do ódio, do rancor. Traga a imagem da pessoa que você precisa perdoar. Continua transferindo para cá. Tudo. E vai visualizando como se fosse um imã esse objeto, puxando tudo isso de dentro de você. Respire novamente, solta, entregue. Entregue seus pensamentos, suas emoções, todo o desconforto físico. E observa que o inconsciente é tão maravilhoso que ele começa a trazer vários aspectos para que você, neste momento, faça essa cura. Continue prestando atenção na respiração e transferindo todo esse desconforto para esse objeto. Agora, você vai visualizar esse objeto como um sol, que começa bem pequenininho dentro dele e vai espalhando, pegando todo o objeto inteiro, pegando as suas mãos, ele vai expandindo, expandindo, conectando com o seu coração, continua expandindo, até o momento em que você, esse objeto, torna um único sol, clareando todos os aspectos mentais, emocionais, clareando aquelas partes mais obscuras que tem dentro de você. Nós somos como uma casa cheia de cômodos. Alguns cômodos estão mais claros, outros estão mais escuros. Visualize nesse momento todos eles sendo bem iluminados. Continue visualizando a luz. Isso. E agora o que você vai fazer? Continue, abra seus olhos, olha para esse objeto e veja nele este sol brilhante. E você vai deixar esse objeto num lugar onde você possa vê-lo sempre de manhã. Assim que você acordar, olhe para esse objeto e dê preferência que fique em um lugar onde os raios do sol batam nele, para você lembrar da luz que existe dentro de você. E assim, se houver ainda algum pensamento obscuro, neste momento você vai dizer: eu compreendo, acolho e perdoo. Eu compreendo, eu acolho e perdoo todos os dias, ok? E essa é a dica que você pode fazer no seu dia a dia. Que maravilhoso! A gente se sente mais leve na hora. É Não impressionante. É na hora que acontece. Olha, é muito lindo, assim, eu queria falar tudo que eu senti, não vai dar tempo que tá acabando, mas eu quero fazer um convite para você especial. Vai lá agora no @VocêBonitaTV, que ela vai ensinar outra técnica de cura que vai ser muito interessante. E eu quero aqui agradecer muito, muito a sua presença. Foi muito especial, acho que ajudou muitas pessoas, eu não tenho dúvida disso. E você pode encontrar a Osmarina Viel, que é psicóloga e tem esse trabalho tão fantástico, que cuida da parte espiritual, mental, sentimental, é um conjunto de coisas, né? Você pode encontrá-la no Instagram, que é @osmarina.viel. O Viel é com Y, tá? osmarina.viel. E tem o site, que é osmarinaviel.com.br. Muito obrigada, até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima.